professora Liana e juntos vamos estudar Geografia. Na aula de hoje, vamos falar sobre as diferentes formas de representar a superfície terrestre. Além dos mapas, que outras formas de representar o espaço você conhece? Os mapas podem representar uma parte do planeta ou todo ele, mas eles não são a única forma de representar a superfície terrestre. Existem as maneiras mais elaboradas e as mais simples. Cada uma é utilizada de acordo com o objetivo que se deseja alcançar. Por exemplo, você quer explicar a um colega como chegar na sua casa e decide fazer um mapinha para ele. Será que essa é uma forma de representar o espaço geográfico? Existem diferentes maneiras de representar a realidade cartograficamente. As formas mais conhecidas, além dos mapas, são o croquis, a maquete, as plantas e os globos. A escolha do tipo de representação a ser utilizado depende do objetivo que se quer atingir. Os croquis são desenhos simples, elaborados sem preocupação com a escala. Geralmente é feito à mão livre. É o caso do seu desenho, mostrando ao colega como chegar à sua casa. Outra forma de representar o espaço, muito comum, é o globo terrestre. Ele representa o planeta Terra em sua totalidade, possuindo formato arredondado, semelhante ao do planeta. A escala do globo terrestre é considerada pequena, o que significa dizer que não é possível ver muitos detalhes, mas vemos o planeta todo. Quando eu falo em detalhes, quero dizer que você não consegue, por exemplo, ver cidades ou estados. Temos continentes e alguns detalhes, como países, por exemplo. Existem formas de representação que são muito utilizadas em empresas como as construtoras de casas e apartamentos. São elas as plantas e as maquetes. As plantas... Não, eu não estou falando dessa plantinha. Sim, de uma forma de representar o espaço, ok? No papel. Voltando às plantas, são utilizadas para representar pequenos espaços, como uma moradia, uma escola, uma rua. As plantas e os mapas são muito parecidos. A diferença entre eles é a escala. A planta possui uma escala grande, que mostra muitos detalhes, muito mais do que um mapa. No exemplo, podemos visualizar as plantas de 2 apartamentos. Nelas vemos detalhes como onde ficam as janelas e portas, a localização da cozinha e do banheiro e até onde podem ser colocados os móveis. Tudo isso para ajudar o comprador a querer comprar aquele imóvel. É comum termos plantas de nossas casas ou apartamentos. Nelas temos as dimensões da casa e alguns detalhes, como onde temos pontos de energia ou por onde passam os canos de água, o que acaba facilitando nossa vida se quisermos furar a parede por algum motivo. Mas também são utilizadas plantas de bairros ou cidades. Por mostrarem mais detalhes, elas são utilizadas para planejamento de obras, por exemplo, pelas prefeituras. Outra forma de representação que é utilizada por imobiliárias e construtoras para que os possíveis compradores visualizem suas casas e apartamentos são as maquetes. Elas são representações cartográficas tridimensionais, ou seja, têm altura, largura e profundidade. Nelas, o espaço e seus elementos devem ser reduzidos proporcionalmente ao tamanho real. Podemos fazer maquetes de construções ou de lugares, como a escola ou o bairro, e usar diferentes tipos de materiais, como isopor ou papelão. Vamos falar um pouco mais sobre as maquetes? Maquetes são muito utilizadas em trabalhos escolares.
O importante é sempre lembrar de manter a proporção entre os objetos utilizados. Para começar, temos que escolher o que será retratado na maquete. Lembrando que ela pode ser de dois tipos: volumétrica ou figurativa. A volumétrica é utilizada quando o importante na apresentação é mostrar o volume do que está sendo representado. Por exemplo, se for fazer uma casa, os detalhes não importam, mas sim mostrar o tamanho dela. Já a figurativa tem a intenção de retratar fielmente a realidade em escala reduzida. Por exemplo, se for fazer a maquete de uma praça, ela deve ter as árvores com formato semelhante ao real, bancos e até pessoas podem ser representadas. Na imagem, temos uma maquete escolar representando a área central de uma cidade em 1900. Nela podemos ver algumas construções, como casas e a igreja no centro. Bem legal, né? A utilização das maquetes nos ajuda a visualizar melhor o espaço geográfico e os fenômenos que nele ocorrem. As diferentes formas de representação do espaço geográfico possuem diferentes usos para os estudos geográficos. Cada um deles nos auxilia na compreensão de determinados fenômenos que queremos estudar. Nesta aula, vimos que existem diferentes tipos de representação espacial, além dos mapas. As mais comuns são os croquis, as maquetes, os globos e as plantas. Agora, que tal fazer um croquis do percurso da sua casa até a escola? Não esqueça de colocar os pontos de referência e até a próxima aula!